Obrigada, Jade. Bom, gente, vocês me escutam bem? Acho que sim, né? Todo mundo já fez assim. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Luísa, eu sou de Vendas Corp, então eu fico aí atendendo a Azul Viagens, tá? No time de Tour and Travel. Hoje a gente tem aí a ilustre presença da Tereza, que nos atende, nível rede, então a Tê vai falar um pouquinho também sobre esse papel dela na Azul, e a gente vai focar aí nos meios de pagamento, no portal do Oracle, no portal V360, que eu sei que vocês têm bastante dúvidas. Então, eu peço apoio aí de vocês também para, como a Jade disse, colocar tudo no chat. E o momento é esse. Então, aproveitem esse momento para tirarem todas as dúvidas, tá? Eu vou desligar meu microfone, até para não ter interrupção, e vou fechar aqui, Tê, e aí eu vou passando para você, tá bom? Tá, combinado, Malu. É isso, gente. Boa apresentação, vamos lá. Vamos. Boa tarde, pessoal. Acredito que muitos já conversaram comigo por e-mail, por WhatsApp, então eu não sou virtual, estou aqui com vocês. Agradeço muito por essa oportunidade, né? A Azul Viagens faz parte da Azulinhas, né? É a operadora da Azulinhas, então vocês acabam tendo muita interação com a companhia como um todo, né? Os financeiros ali têm muito faturamento de Azulinhas, muito faturamento de UniAzul e de Azul Viagens. Então, apenas para a gente fazer um prévio alinhamento, essa capacitação é exclusiva de Azul Viagens, tá bom? Para a gente deixar bem certinho essa parte, porque cada empresa dentro do grupo tem um portal, tem uma forma de faturamento. Então, eu sou a Tereza Belloni, eu sou gestora de produtos, faço o atendimento da Atlântica aqui dentro da Azul. Vocês são os nossos parceiros estratégicos, então estão em evidência conosco aqui em várias campanhas que nós realizamos ao longo do ano, e isso faz com que a gente venda muito e fature muito. Então, é a intenção aqui desse encontro exatamente para estar auxiliando vocês. A Azul Viagens, ela nasceu ali dentro da Azulinha, já estamos há 16 anos no mercado, temos mais de 120 lojas da Azul, então aquelas lojas de shopping que vocês costumam sempre encontrar em pontos estratégicos, né? Trabalhamos com mais de 5 mil agências multimarcas e estamos presentes aqui em mais de 22 destinos nacionais e também internacionais. O nosso foco aqui da Azul Viagens é muito nacional, então nós temos uma venda de lazer, então bastante Nordeste, vendemos muito o Sul também, mas estamos em ascensão em outros destinos, então o pessoal aí de São Paulo, de Minas, tem recebido também faturamento, vendas nossas, né? Então, explicando um pouquinho, né, sobre a diferença, nós temos aqui a Azul, que é a companhia aérea, então ela é prestadora do serviço aéreo, dentro dela ali a gente tem os concorrentes, né, que seriam a Latam, a Gol, e dentro da Azul Linhas nós trabalhamos com essa parceria que são dos voos dedicados e dos bloqueios, que aí a Azul Viagens, que é a operadora do grupo, opera, né, então nós temos vários voos dedicados para vários destinos do país. Os dedicados são os fretamentos, que são aqueles voos em que o avião é 100% azul. Aí, para vocês entenderem, eu dividi aqui a capacitação em 3 módulos, para a gente ir como um bate-papo mesmo. Sinto em informar, mas eu não sou do financeiro, gente, não fica triste. Eu sei que o pessoal fica querendo muito tirar dúvidas de financeiro. Eu sou da área de produtos da Azul, então eu faço esse atendimento para vocês. E a minha função é um facilitador, né? Então eu estou aqui para ensiná-los a fazer o cadastro, a passar essas dicas de como acessar a plataforma, passar os contatos para vocês das pessoas do financeiro que podem ser o suporte no dia a dia. Por quê? Nós estamos falando aqui de um fluxo muito intenso, né? Então, a Azul, ela trabalha com mais de 6 mil hotéis, né? Então, tem um faturamento imenso, e o portal, ele veio para otimizar todo esse processo, né? Então, o portal, ele, de fato, ele precisa ser utilizado
para que fique exatamente tudo ali automático, né? O portal, ele faz uma captura dos faturamentos. E eu fico aqui como ponto focal de vocês, para estar sempre auxiliando, espero ajudá-los no que for preciso. Então, vamos começar pelo Oracle. Gente, o Oracle, ele é o banco de dados do hotel de vocês. Então, o primeiro passo, vou trabalhar com Azul Viagens. Lá no início, você tem que fazer essa triagem. O meu CNPJ, ele é um CNPJ de matriz ou ele é um CNPJ de filial? Esse é o primeiro passo, porque o cadastro, ele é diferente, o cadastro da matriz e o cadastro da filial. Então, aqui eu estou mostrando a telinha para vocês, quando vocês entram ali, fazem né, o primeiro filtro, que é naquele campo ali do registro do fornecedor. Então, essa é a visão que vocês vão ter para começar o preenchimento. Tudo que está grifado de vermelho são os itens obrigatórios que vocês precisam ter atenção para não pular a página sem fazer esse preenchimento. Todo esse material, gente, no término aqui do nosso treinamento, ele vai ser compartilhado com vocês. E nós temos também alguns vídeos que ensinam a fazer o cadastro. Então, é de perfil, né? Tem pessoas que gostam mais de seguir junto com o vídeo, outros preferem ler e executar. Então, fica a critério, né, de cada um de vocês. E eu repito, aí eu fico à disposição ali para estar ajudando no caso das dúvidas. Então, ali, o que é muito importante? Preencher a razão social, né? Então, a razão social do hotel. Ali você vai colocar qual que é a sua organização do imposto. Então, você vai entrar com os dados de CNPJ, os dados de fornecedor, você vai preencher os dados de quem vai utilizar o portal, quem que está fazendo aquele cadastro, quem que é o contato, porque ali tem o nome, o sobrenome, tem também o e-mail. Lá na frente, vocês têm um campo de usuários, onde vocês conseguem ir adicionando vários usuários dentro do financeiro, né? Normalmente, o que os hotéis fazem? Eles fazem um cadastro ali como se fosse um geral e compartilham aquele acesso. Lembrando, mais uma vez, que o Oracle é o banco de dados. Então, gente, teve qualquer alteração do hotel, tem que atualizar no Oracle. Ah, mudou meu CNPJ, tive uma troca na minha razão social, os meus dados bancários agora não é mais Itaú, agora é Bradesco, precisa acessar o Oracle e fazer a atualização, porque senão o pagamento ele ocorre indevido, né? Os campos que não estão grifados de vermelho não são campos obrigatórios, então vocês podem pular. Então, por exemplo, ali, número DANS, aquele campo ali vocês podem deixar em branco, podem pular. E é um campo que sempre gera dúvida de vocês, né, sobre o que colocar. Outro campo também que eu recebo muitas dúvidas é ali no tipo de fornecedor. Porque quando você dá esse zoom ali no tipo de fornecedor, aparecem realmente vários tipos. Então, o interessante é que você deixe ali de uma forma genérica, você vai marcar fornecedor. Seguindo aqui no campo de contatos, que aí é o segundo item. Então, qual que é a minha dica? Fez o preenchimento da primeira parte? Confere, dá uma lidinha, tá tudo certinho, dá uma olhada no material que é enviado, todos os itens de vermelho foram preenchidos, passa para o próximo passo, né, que é os contatos. No contato, você vai clicar sempre no mais para você criar, e ali você vai adicionando os contatos daquelas pessoas que vão estar responsáveis ali, que vão ter o acesso dentro do Oracle. Lembrando que, como é o banco de dados, gente, não precisa criar muitos acessos, né? Então, ali um acesso geral, a pessoa, né, do financeiro, o gerente geral, enfim, né, o controller, ele consegue estar ali administrando todos esses dados, mantendo sempre atualizados. Aqui no terceiro ponto, que é do endereço, então, atenção a alguns itens, né? Em nome do endereço, você coloca ali, para CNPJ, os 4 dígitos da filial, né? Ou os 4 dígitos ali do CNPJ. Todos os campos de vermelho vocês vão preenchendo. Lembrando que tem aquele campinho ali, que está ali, ó, finalidade do. Ali, muitas pessoas costumam pular.
e o sistema ele dá esse erro e não faz a gravação do cadastro de vocês. Então, tá vendo que tá ticado os 3 itens, ordens, empresas e o de baixo ali, que é o SDC. Então, os 3 itens estão ticados, né? Então, não pode estar pulando para a próxima parte, que seria o contas bancárias, sem fazer esse preenchimento e sem marcar esses 3 itens. Ali na parte de contatos do endereço, vocês vão colocar todos os dados do hotel, né? O CEP, né? A rua, todos os dados completos. E sempre gravando ali, ó, insira o CNPJ do contribuinte, apenas os números, porque às vezes vai fazer esse preenchimento e aí coloca 48 traços, 000 traço. Não, coloca apenas os números. Confere mais uma vez, tudo está preenchido certinho, avança para o próximo passo. Aqui, gente, é o passo das contas bancárias. E aí, o que eu peço a atenção de vocês? Tem hotel que às vezes tem ali mais de uma conta, enfim, né? Vocês vão fazer o cadastramento de uma única conta e uma conta PJ. Então, a conta cadastrada, ela tem que bater com a razão social do hotel. Então, não pode, por exemplo, a razão social do hotel é Grupo Primo, e aí você cadastra uma conta que está com Grupo Pontes, o sistema vai devolver. Então, a conta bancária, ela tem que ser exatamente os dados da razão social do hotel. Isso, para alguns, né, quando me escuta explicando, pode parecer óbvio, mas infelizmente não é, gente. Aquela velha premissa, né, de que o óbvio também tem que ser dito. Acontecem muitos casos de cadastro que o cadastro não é aprovado, porque os dados bancários que foram ali colocados não são iguais aos dados da razão social do hotel, né, não batem ali com a pesquisa de CNPJ. Lembrando que durante esse campo aqui, todos os itens eles vão sendo preenchidos, né? Então você vai colocar o país, você vai colocar a moeda, né? Que a moeda é BRL, não pode pular. Muitos casos ali pula, deixa a moeda em branco. O banco, né? Você vai preencher os dados dele, sempre sem esse detalhe ali de caracteres dos dígitos, né? Porque o campo do dígito ele tem uma linha específica, que está lá embaixo em dígitos de verificação. Aqui é um outro ponto que acontecem muitos erros de cadastro, porque ali no número da conta, aí já coloca o número da conta inteiro, e aí traço 6, traço 2, que seria o dígito. Então, não, ali você coloca somente o número da conta, e lá embaixo, em dígitos de verificação, você coloca o dígito bancário. Quando você avança dentro desse cadastro, você tem um campo onde você precisa inserir o PDF do banco. O que seria esse PDF do banco, gente? Quando você acessa ali os dados bancários do hotel, fica a logomarca do banco, então vai estar lá, logomarca Banco Itaú, e o número da sua agência, conta, o CNPJ, então é aquele documento que a gente precisa. Por quê? Esse documento, ele é eliminatório para que não tenha fraude, né? Para que você não faça ali um preenchimento de um outro dado. Então, realmente, o sistema, ele precisa confrontar essa leitura e o nosso time, ele faz a aprovação. Então, ele vai olhar esse PDF, vai conferir se bate com os demais dados do cadastro e aí faz a sua aprovação. Você segue para o questionário. No campo do questionário, aqui é bem simples, né? Então, você vai estar marcando ali, aceita o código de conduta de parceiros da Azul? Aí sim, se você quiser ler o código também, você pode clicar, ler o código. Por favor, inserir o seu contrato social ou estatuto. Não pode pular sem anexar, gente. Então, ali você vai inserir. Aqui, o campo do comprovante bancário que eu expliquei para vocês, você vai inserir também. E ele vai te perguntar quem que é o funcionário da Azul, né, que fez a indicação ali do seu cadastro, e aí você coloca sempre o meu e-mail, que é quem faz o atendimento geral de vocês da Atlântica. Então, você vai colocar bel.tereza@voiazul.com.br. Avançou para verificar. Esse campo é o seu pente fino, então você verifica, todos os itens foram preenchidos, dá uma olhadinha ali nos detalhes vermelhos, tá tudo certinho, você salva, registra.
tá bom? E aí você clica lá em registrar. Ele vai te dar essa notificação. Sua solicitação de registro foi enviada. Enviaremos um e-mail depois que a solicitação do registro for verificada. Se não aparecer essa mensagem para você, não foi enviado. Então, vocês precisam ali conferir se algum campo não ficou preenchido, fazer esse preenchimento, salvar e registrar, para que, né, chegue no nosso time de cadastros para análise e aprovação. Aí, aqui, para vocês compreenderem, lá no início do treinamento, eu expliquei que existem 2 tipos de cadastro. Então, tem o cadastro de matriz e tem o cadastro de filial. Então, agora a gente vai entrar dentro da parte do cadastro de filial. Quando você for cadastrar uma filial, eu preciso que vocês enviem para a gente. Então, você vai enviar no meu e-mail, vai me informar o seu CNPJ, a razão social, qual é o seu e-mail de contato, o seu nome e sobrenome. E aí, na sequência, você vai receber um login, uma senha, para que você acesse o sistema e faça o cadastro da sua filial. Aqui é o campo de entrada, né, onde você vai colocar o ID do usuário, né, que seria o login, a senha que foi enviado para você. Ele vai abrir essa tela que está ali grifadinha de vermelho, né? Boa tarde, vai estar lá, portal do fornecedor. Então, você vai clicar na aba do portal e, em seguida, lá embaixo, portal do fornecedor. Depois que você visualizar, que aí vai estar aqui uma tela geral, né? Ela vai estar ali com última solicitação de alteração, status, vai aparecer dados ali, os dados da matriz, né? E aí você vai clicar em gerenciar perfil, o perfil da empresa. Foi na parte de gerenciar perfil, você vai no mais, naquele maisinho, e ali você vai adicionar a sua filial. Nesse campo, gente, é muito importante. Nada que vocês vão visualizar dentro dessa página que vocês entraram, vocês podem excluir, alterar, modificar, vocês não podem mexer em nada, você somente vai adicionar os dados da sua filial. Por que que é muito importante reforçar esse campo? Porque ali, gente, como é uma matriz, né, e no caso da Atlântica, imagina, são 190 hotéis, a gente já pegou casos em que o mesmo CNPJ matriz, ele tinha ali, sei lá, 40 filiais dentro dele. Então, você não pode ali acessar e falar, ah, não, esse dado aqui não é esse, aí você altera, exclui, modifica. Não pode, né? Você não pode estar ali alterando dados que não são pertinentes à sua unidade. Então, você vai clicar no mais e vai adicionar as informações da sua filial. O que é importante aqui nesse campo, gente? Quando você colocar ali, olha, em nome da conta, insira o nome da razão, né? O código bancário, a agência e o número. Então, ali te deu um exemplo. Grupo Primo, barra 341, que seria Itaú, barra 001, a agência, né? Barra 234, traço 1. Então, ali ele já inseriu todas as informações. Grupo Primo, a razão social, número do banco, número da agência, número da conta e dígito. Ali naquele campo onde abre para você uma caixinha de alterar descrição, é o seu campo de interação com o nosso time. Então, ali você pode estar escrevendo qual que é a operação que você está fazendo. Aí você vai escrever adicionado, filial, número tal, CNPJ X. Entendeu? Porque aí, quando o pessoal do time de cadastros visualizar, eles vão compreender qual que foi a operação que foi feita dentro daquele CNPJ matriz. Então, naquele acesso geral, o time vai ver, opa, adicionou mais uma filial aqui. Aí ele confere os dados e faz a aprovação. Ali no campo da conferência dos dados, que é bem importante, então, tudo que você faz dentro do Oracle, você sempre tem que ir no campo verificar alterações. É quase que assim, é obrigatório você clicar lá para verificar, para o sistema entender que você fez a verificação.
Então, você vai lá verificar alterações, visualiza se tudo foi preenchido certinho, verifica se você anexou o comprovante bancário da conta. Então, aqui é um campo também que é importante. Eu já tive acionamentos em que me falaram assim, eu posso deixar uma única pessoa para fazer cadastro de todas as filiais? Pode, não tem problema nenhum, desde que essa única pessoa esteja com todos os comprovantes bancários. Se ela estiver com os 40 comprovantes bancários, não tem problema, ela insere todas as filiais. Então, ela vai fazer esse mecanismo ali, essa operação, ela vai no maisinho, preenche os dados, no campo de descrição, ela põe filial número X adicionada, vai lá no anexo, busca o comprovante bancário, anexou e segue, né? Então, ali ela consegue fazer todos esses passos. Então, ao finalizar esse cadastro, aí qual que é a diferença? Quando é cadastro de filial, ele vai gerar um número de protocolo para vocês. Por quê? Vocês mexeram, né, dentro de um cadastro base, então ele vai te dar um número. Esse número do protocolo é interessante que você me avise, ou avise para a Malu, né, para a gente poder ir acompanhando a sua liberação do seu cadastro de filial. Gente, aí agora, antes da gente seguir para o próximo passo, que já seria a parte da inserção das faturas, aí se a gente puder, Jade, só abrir para ver se tem perguntas, se alguém tiver alguma pergunta nessa parte. Depois eu vou a tela. Claro, eu vou dar uma olhadinha aqui, Tereza, só um momento. Olha, por enquanto aqui não tem nenhuma pergunta, não. Tá bom. Aliás, então, né? Só o Fernando Vilela que informou que tinha justamente uma dúvida sobre faturamento de uma conta que ele precisava de ajuda. Isso, então que bom. Quando eu mandar o material para vocês, o material completo, vocês vão ver que dentro do PDF tem o glossário, né? Então, ali vocês vão conseguir, por exemplo, tem campo de alterar dados bancários. Então, você consegue ir lá na página de alteração de dados e seguir, né? Que seria a sequência do seu cadastro. Então, depois que o cadastro está feito, se você precisar modificar, tem nesse material do PDF como que você modifica. O que eu posso adiantar para vocês? Essa parte de modificação é muito parecida com o do cadastro de filial. Então, é muito similar ao que eu acabei de explicar para vocês. Naquele campo ali, você vai, onde está adicionar descrição, no quadradinho, você vai colocar qual que é a operação que você está fazendo. Aí você vai escrever alteração de dados bancários, antes tal dado, agora tal dado. E aí você salva. E lembra sempre que é o seu campo de interação com o time interno. Então, agora a gente vai seguir para a parte do V360, que é a parte do faturamento. Então, nós saímos da primeira etapa, que é a etapa do Oracle, que é o banco de dados, o cadastro de vocês. Então, somente lembrando, toda vez que tiver modificação, vai no Oracle, atualiza. Se tudo estiver certinho no Oracle, o V360 ele vai funcionar redondinho e o pagamento vai acontecer na conta sem maiores imprevistos. Então, meu primeiro acesso no V360. Seu cadastro já está aprovado, né? Você recebeu um e-mail de confirmação. Você vai no campo de inscrever-se. Se você não tiver recebido um login e senha, você vai no campo de inscrever-se, vai passar por essa página inicial. Chegou uma pergunta aqui, né, da Sara? Deixa eu só ver antes de seguir. Acho que me perdi na hora que fazemos o cadastro do banco de dados com a matriz e depois cadastramos a filial com os dados do hotel. Isso, Sara, se o seu hotel for um hotel de filial, você vai me informar qual que é a filial, qual que é o seu CNPJ. Nós vamos te enviar o login e senha, que é dessa parte da matriz, para você acessar. Aí, quando você acessar, você vai lá naquele campo de gerenciar perfil e vai fazer o cadastro da sua filial. Tá bom? Então, ótimo. Aí, se você tiver dúvida durante esse passo a passo também, aí a gente vai auxiliando. Então, seguindo aqui no treinamento, entrou na tela do V360, é essa visão que vocês vão ter.
Então, quando tiver tudo já preenchidinho, vocês vão conseguir acompanhar ali quantas notas que estão em processamento, quantas que já estão pagas, quantas que vocês têm aguardando o pagamento, e quantas que vocês estão com divergência, né, que são as notas para serem tratadas, sem pedido de compra e divergência de pedido. Nesse item, a gente, então, destaca. Quando vem para você sem pedido de compra, a gente precisa que você faça a conferência se na nota fiscal constava o número do RES, o localizador da reserva. Se não constava o RES na nota fiscal, você pode estar inserindo ele ou no campo de comentário ou no campo de pedido de compra. Essa tela aqui do V360, o ideal é que você faça também a interação por ela. Então, ali você tem o campo, né, de Fale Conosco, seria um chat mesmo, e você consegue estar enviando os seus comentários. Caso você não tenha resposta, está demorando muito, o time não me respondeu, aí sim você vai seguir para os outros contatos que a gente vai compartilhar mais para frente. Então, só reforçando, o caminho para Azul Viagens é que o portal ele tenha uma ferramenta adequada de utilização para reduzir, né, essa interação por e-mail. Então, antes o faturamento por e-mail ele ficava muito moroso, né? Então, agora está tudo digital. Dentro ali do campo de adicionar, que é onde você vai estar adicionando as suas notas, então, ali você vai colocar o PDF da nota fiscal, né? O sistema, ele vai preencher de forma automática todos os campos. Você colocou ali o PDF da nota, todos os outros campos, eles vão ser preenchidos de forma automática. Antes de você clicar em enviar, você sempre confere se tudo realmente foi preenchido, confere essa questão do localizador da reserva, e aí sim que você avança. Informações aqui importantes. Prazo de pagamento, ele ocorre, em média, 30 dias após a emissão da sua nota fiscal. E pontos que são importantes. Se o local onde é emitida a sua nota, se a prefeitura, ela tem esse cadastro já com o V360, a sua nota ela vai sair automática. Então, o que eu explico? O passageiro fez o check-out hoje, você deixa para faturar, você tirou essa nota hoje mesmo, aí você deixa para faturar no dia seguinte, para você esperar ali pelo menos 24 horas, para ver se o sistema vai fazer a leitura automática da sua nota. Porque senão ocorre do sistema buscar de forma automática a nota na prefeitura e você também inserir essa nota manual. Aí dá uma duplicidade, aí depois você tem que tratar essa nota, né, para fazer o cancelamento dela. Dentro do portal, tá, gente? Não é o cancelamento da nota em si mesmo, né? Seguindo aqui, né, e aqui tem até um exemplo ali, né, de possíveis divergências. Então, para a gente esclarecer. Número da nota, ela é obrigatório, né, então pode acontecer ali do hotel tentar colocar um recibo, e aí o sistema não vai processar, ele vai pedir o número da nota fiscal. A data também é obrigatória, o valor total daquela nota é obrigatório, o CNPJ do tomador do serviço, né, e o CNPJ do fornecedor. Então, vocês utilizam sempre no tomador o da ATS Viagens, as alíquotas, elas têm que estar todas calculadas também, a cidade do prestador, ela é obrigatória, o valor líquido é obrigatório, o código de verificação, e eu fui inserir ali para vocês o localizador da reserva. Então, mais uma vez, se o localizador não saiu no RES, lá no checkout da recepção, vocês inserem no financeiro de forma manual, ou no campo de comentário, ou no campo de pedido de compra. Uma vez que todos esses itens ali estão preenchidos certinhos, o sistema, ele vai te dar ali na lateral, gente, do lado direito, tá ali, progresso. Você consegue acompanhar qual está sendo o fluxo da sua nota dentro da Azul. Então, ele vai te atualizar assim mesmo, nota fiscal inserida, nota fiscal submetida, nota fiscal aprovada, aguardando processamento, que é quando ela subiu para liberação, aguardando o pagamento, que é quando ela já passou pelo processo da triagem e já está na fila de pagamento.
todo esse campo, gente, ele é automatizado. Então, ali não tem um colaborador da Azul fazendo a leitura das suas notas, acompanhando esse processo, esse fluxo da sua nota. Então, tudo ali está automatizado. Onde que um colaborador da Azul ele vai ter o contato com vocês? Se a nota tiver uma divergência e você já ajustou, e mesmo assim o sistema não corrigiu, aí você tem o campo de comentário de interação, ou se acontecer do pagamento ainda está lá aguardando o pagamento, e já passou 30 dias, esse pagamento não ocorreu, então ali você aguarda um pouquinho, passou 30, passou 40 dias, não aconteceu, aí sim você notifica para a gente, né, para a gente verificar se tem algum erro, né, às vezes o valor do voucher não está exatamente igual o valor da sua nota. Nesse quesito, os centavos fazem diferença, então tem que estar exatamente igual. Lembrando que é automatizado, gente. Então, como é sistema, se tiver ali 2 centavos de diferença, o sistema não vai fazer a leitura, o pagamento não vai acontecer. Então, tem que estar exatamente, né, tudo igualzinho o voucher. Aí aqui eu coloquei para vocês 2 contatos que são os contatos principais. O contato do Faturas Azul Viagens, que seria o e-mail geral do Faturas, né? Então, você teve algum problema, aí só vamos alinhar aqui, gente, um combinado, né? Você esperou ali os 40 dias, não teve resposta, não aconteceu, aí sim você vai para o campo de faturas. Lembra que a gente atende ali, gente, mais de 6 mil hotéis. Então, se esses 6 mil hotéis ficarem enviando e-mails para o campo de faturas, vai perder, né, a razão ali de estar utilizando o portal, utilizando o V360. Então, somente em casos muito específicos, que aí fica aqui o e-mail compartilhado para vocês. Então, seria esse e-mail ali do Faturas, e aqui do lado eu coloquei quem é o responsável por cada região. Então, ali tem Paraíba, Sergipe, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, todas as regiões. Vocês podem observar, muitos me copiam em todos os processos, né? Tudo que é enviado me copia, tudo que é enviado me copia. E ali eu só dou a sequência, eu recebo e eu mando, @Bianca, por favor, retornar o fornecedor com a dúvida tal, @Maiara, por favor, retornar a dúvida tal. O que vocês facilitam para que a resposta venha rápida para vocês? Gente, coloca o CNPJ. Em todas as trocas de e-mail de financeiro, informa o CNPJ. Muitos casos que eu pego, que eu atuo, eu mesma vou lá no Minibis, pego o CNPJ do hotel e coloco para o financeiro. Porque se não tiver o CNPJ, como que o financeiro vai responder para vocês? Então, assim, são muitos casos que eu vejo os e-mails, né, que eu sou copiada. Por favor, estou aguardando o retorno da fatura 1063. Tá, mas de onde que é essa 1063? Né? Qual que é o CNPJ? Qual que é a razão social? É matriz? É filial? Então, assim, pensa que a pessoa que vai estar lendo o seu e-mail, ela precisa do maior número de dados que você puder compartilhar para ela te responder rápido, né? Para ela já estar ali com as informações na mão, ela só vai jogar no sistema e retornar. Então, assim, esse que foi nosso treinamento, né? É um treinamento com essa parte de cadastros, né? Todo o material ele vai ser enviado para vocês. Dentro do material ali do V360, vocês conseguem, de forma minuciosa, né? Ali vai tela por tela, né? De como colocar a nota fiscal, como avançar com a nota. Aqui, em virtude do tempo mesmo, né? Eu fiz de uma forma geral para estar explicando para vocês. Mas financeiro é dia a dia, né, gente? Todo dia aquele monte de faturas e como a Azul atende muitos hotéis, vocês também atendem muitas operadoras, vocês também utilizam muitos sistemas de faturamento, né? E cada sistema é de um jeito. Então, espero ter contribuído aí com vocês. Muito obrigada, arrasou. Foi muito esclarecedor. Gente, alguma dúvida? Por onde vai ser enviado o material? Perguntaram aqui. Por onde que vocês vão enviar, meninas?
A Por gente e-mail, pode né? enviar, a gente pode enviar por e-mail, mas também eu vou usar esse material para colocar como material de apoio junto com a gravação. Aí Ah, ótimo. vai ficar disponível na trilha do Conecta Aí, lá Tá, na Uniatlântica, na Smart Leader, tá, pessoal? tá. Eu te mandei ontem, Jade, os dois Uhum. PDFs. Você recebeu, né? Mandei. Eu recebi, aliás, Tá recebi. bom, tá bom. Aí, Os dois. a gente ainda tem uns minutinhos? Temos sim. Tem? Tá bom. Então, eu vou só abrir os PDFs, gente, só para vocês verem qual que é o material que vocês vão receber, só para a gente ter certeza que não ficaram nenhuma dúvida, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, vocês vão receber esse daqui, que é o do V360, que aqui ele fala das boas práticas. E ele vai todo completinho, gente. Aqui, ó, o material ele é bem extenso, aí ele te ensina o que é o V360, que foi essa explicação que eu dei, né? Que é onde vocês inserem as notas, o porquê dessa mudança de processo, né? Que antes era e-mail, agora é portal, como que você acessa o portal, como que você faz captura de notas, como que é o fluxo de aprovação, como que você trata as divergências. Nessa parte das divergências é importante dar uma lida com calma, tá vendo? Ó? Tá tudo aqui, bem explicadinho. E aí, lembrando que a divergência, se ela não tiver com a informação para você, acontece, né? Eu já peguei casos assim, Tereza, eu não sei qual que é a minha divergência, já olhei o número da nota, tá lá, o valor bateu, tá com CNPJ, tá com todos os dados, aí você recorre lá para aqueles contatos, tá bom? Então, aqui estão todas as informações. O outro material que vocês vão receber é esse daqui do cadastro do Oracle. Ok, quando vai abrindo aqui, a gente recebeu uma pergunta, tá? Ah, tá. Dúvida: como fazemos para verificar se o nosso hotel está cadastrado no portal? Tá bom. Você pode, pelo seu CNPJ mesmo, você entrar lá no primeiro link ali do Oracle e colocar a informação do CNPJ e esqueci a minha senha. Se você tiver cadastro, você vai receber uma senha no e-mail cadastrado. Então, seria a forma mais simples para não precisar de uma interação, né, de alguém aqui do time da Azul para verificar se o seu CNPJ está cadastrado. Aqui dentro do Oracle, então, ele vem todo esse passo que eu informei para vocês do cadastro, e ele traz para vocês criação de novas solicitações. Então, lembrando aqui, gente, página 4, matriz. Criação de filial, página 19. Alteração dos dados, página 12. Só seguir aqui. É as telas que eu coloquei ali para vocês. Nesse treinamento, eu não coloquei todas as telas, né? Eu fiz um resumo das telas principais, mas é por aqui. Tá vendo aqui, ó, a pessoa que perguntou se ela tem cadastro? Por aqui ela consegue esqueceu a senha, tá vendo? Para ver se ela tem ou não. Dentro do V360, você também tem essa opção. Então, todas as informações Tereza, aqui. só uma dúvida minha mesma. Se caso o hotel ele clicar aí em esqueceu a senha, não tiver esse cadastro, aí ele aciona um daqueles contatos que você compartilhou ou aciona você direto para fazer a liberação desse usuário? Aí ele pode me acionar, porque eu vou precisar tratar com ele se o cadastro dele é matriz ou filial. Maravilha. Se for matriz, ele vai seguir todo o passo ali do tutorial e vai fazendo o cadastro dele. Se por acaso, isso acontece muito também, gente, você faz todo o processo de cadastro e aí você recebe uma mensagem de cadastro rejeitado. Quando vem esse cadastro rejeitado, é interessante você me procurar ou procurar a Malu para a gente descobrir qual que é o motivo da rejeição do seu cadastro. Então, se ele foi rejeitado porque já existe cadastro nesse CNPJ, ou se ele foi rejeitado porque você, às vezes, não colocou o PDF dos dados bancários, ou você deixou algum campo sem preenchimento, tá bom? Aí a gente faz essa tratativa. Apitou aqui, acho que chegou outra pergunta, né? Não, Não chegou, não. Não, teve. acho Tá. que a última é essa mesmo. Então, ótimo.
O lado bom é que, assim, a gente já avançou muito com a Atlântica. Vocês têm pouquíssimos hotéis que ainda não têm cadastro. Não existe faturamento por e-mail. Então, caso o hotel esteja ali com, eu faturei por e-mail e não recebi. Não tem faturamento por e-mail, gente. Então, você vai acessar o V360, vai incluir o seu faturamento lá dentro. Ah, Tereza, mas é uma nota de 2025. Tá bom, você vai acessar, você vai colocar. E aí, o que é que você pode fazer para otimizar o seu processo? Você manda um e-mail para aqueles contatos informando: oi, meu CNPJ é tal, acabei de inserir uma fatura no valor de X, ela era da data tal, e eu não tenho esse pagamento. Você consegue tentar encaixar para o próximo lote de pagamento? Porque senão o sistema vai contar 30 dias, né? Aí você colocou um caso de 2025, ele vai contar mais 30. Como teremos acesso aos portais? Vocês vão receber todos os links, né, dentro desse material. Então, o primeiro campo é fazer o preenchimento do Oracle, que são seu banco de dados, e ali depois você segue para o V360 para fazer o faturamento. É isso. Aí, só um adendo, Maria Fernanda. Depois você só verifica com alguém do seu financeiro, porque normalmente em hotéis em abertura, quem costuma fazer essa solicitação é a Lari. Isso, é Então, o time de implantação. Isso, só para entender com elas, com o seu financeiro, se já não foi feito esse cadastro, tá? Perfeito, Jade. Muito obrigada. Porque realmente o time de implantação, ele Sou já eu também. entrega. Vocês são maravilhosas! Vocês entregam o hotel todo prontinho, gente. Eu adoro. Vocês já entregam com tudo funcionando, o minibis está aberto, as operadoras já tudo conectada, bonitinho, financeiro já cadastrado. Só o hotel abrir, muito bom. Aí só verifica, porque o Transamérica Wise em Indaiatuba foi aberto em outubro, se eu não me engano, ou novembro. Então, a gente já deve ter solicitado esse cadastro. Novembro, foi em novembro. Obrigada, Maria Fernanda. Já deve ter, É isso, gente. Espero ter ajudado. Fico aqui à disposição. Seguimos no dia a dia nos e-mails. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina. Foi maravilhoso, foi muito bom a gente estar aqui agora com você. Os materiais, né? O seu tempo para fazer todos os materiais está super bem explicadinho, né, Jade? Maravilhoso, maravilhoso. Super o dia a dia do hotel também, o nosso dia a dia, na verdade. Gente, não tem mais nenhuma dúvida, né? Pelo que eu entendi. Acho que não. Aí, só para avisar aqui, finalizando aqui, eu já envio esses materiais que a Tereza compartilhou com a gente, já envio no e-mail também, para que todos vocês já tenham, mas, de qualquer forma, eu vou deixar também disponível junto com o vídeo lá com a gravação junto na trilha do Conecta aí. Tá. Ô, Jade, antes de você enviar, me dá só uns minutinhos, eu vou passar os vídeos para o WhatsApp da Malu, porque o sistema da Azul aqui, ele trava pela capacidade. E aí, se você conseguir mandar os vídeos também, porque tem pessoas que preferem fazer seguir no vídeo. Aí... Maravilhoso, deixo os dois. Tá bom, então ótimo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, tchau.